Família, tu sabe realmente o que aconteceu com o Tamura? O cara que o Rimuru salvou lá na outra vida? Você vai lembrar dele aí, ó, antes dele ser reencarnado. Quando ele ainda era o Satoru Mikami, o Rimuru ele morreu para proteger o colega de trabalho dele de ser esfaqueado. Aquele momento ali foi um ponto de partida de toda a história. O sacrifício que transformou o nosso assalariado comum numa das entidades mais poderosas do outro mundo. Só que aqui é que a gente começa a ver um pouco da verdade, né? A reviravolta acontecendo. No Tensura X, que é uma outra vertente ali de Tensura, tem um momento em que rola uma conversa entre o Rimuru e a Ciel, onde o Rimuru pergunta se o Tamura conseguiu se casar, né? Porque ele falou que estava noivo e tudo mais, e a Ciel surpreendeu, dizendo que acreditava que sim, que ele tinha conseguido. Nessa hora o Rimuru ficou muito perplexo. Pô, ele perguntou isso, como é que a Ciel sabe dessa parada? E a explicação da Ciel é simples, porém perturbadora, tá? Durante o processo de modificação dela e tudo mais, né, de alguma forma ela obteve as informações sobre o mundo anterior do Rimuru por meio de canais que nem mesmo ela sabe, são canais misteriosos. E quando o Rimuru tentou pressionar ela para saber mais, a Ciel ela se recusou a dar algumas explicações. Ela disse que isso violaria regulamentos proibidos, tá? E é aí que surge a grande dúvida. Será que a Ciel realmente consegue enxergar o outro mundo do Rimuru ou não? A resposta é sim, cara. E não é só isso, tem muito mais coisa por trás dessa revelação que você não imagina. A gente vai ver tudo isso agora, nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês, então já pega aí tua pipoquinha, relaxa, senta no sofá, um suquinho, vem comigo e vamos nessa, irmão. O bagulho é sinistro. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, segura só, a capacidade da Ciel de acessar as informações do mundo anterior do Rimuru não é só curiosidade narrativa não, cara. Isso traz pra gente uma coisa muito maior, uma coisa fundamental sobre a natureza da realidade dentro de Tensura. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho da história. Quando o Satoru Mikami morreu naquele beco lá em Tóquio, né, ele não simplesmente desapareceu e apareceu em outro mundo. Não, a morte dele, a reencarnação, criaram literalmente uma ponte dimensional. Isso aí pouca gente sabe, então segura essa informação. É um elo permanente entre duas realidades totalmente diferentes. E essa conexão se tornou ainda mais evidente quando o Rimuru atingiu o status de dragão verdadeiro. Lá na luta contra o Veldora, quando ele consumiu o Veldora, se tornou o dragão verdadeiro e posteriormente evoluiu para uma entidade capaz de manipular a própria estrutura do multiverso. Cara, cria multiverso assim, ó, estalando o dedo, cria e destrói, tá? Chegou num nível surreal. Os poderes dele não se limitavam mais só em criar habilidades, em absorver inimigos, nem nada desse tipo. Isso daí é coisa de início, não tem parada mais pra frente, é diferente. O Rimuru chegou de fato a se tornar um deus multiversal. Ele agora tem a capacidade teórica de criar mundos inteiros, cada um com as suas próprias leis físicas, com as suas próprias mágicas, ou um mundo sem nada. A Ciel, como uma evolução final do Rafael, que era o rei da sabedoria, e manifestação da sabedoria suprema do universo, como o próprio nome dele já diz, possui um acesso à informação que transcende todas as barreiras dimensionais normais. Sacou qual é a ideia? Essa conexão dela com o Rimuru não é só de mestre e habilidade, não mais pelo menos, tá? Se tornou uma fusão de consciências ali, que permite a ela navegar através das memórias dele, de todas as possibilidades e até realidades alternativas relacionadas ao seu mestre. Entendeu? Sacou qual é a ideia? Tudo que for relacionado ao Rimuru, a Ciel consegue fazer. Até porque agora ela é uma entidade separada também. Tem aquela conexão de almas, mas ela, se criasse um corpo, ficaria lá. O fato dela poder confirmar o destino do Tamura sugere muito que o mundo da onde o Satoru veio continua existindo paralelamente ao mundo para onde o Rimuru foi reencarnado. Até mais do que isso, tá? Sugere que eventos em um mundo podem de alguma forma ecoar ou influenciar no outro mundo. Tipo, acontece lá uma coisa que muda completamente o que iria acontecer nesse mundo aqui. São dois mundos distintos, sacou? Pra ficar simples de você entender. A morte sacrificial, né, que o Satoru teve lá, o sacrifício de ter se matado pra não esfaquear o amigo dele, não só veio do fim de uma vida, mas também foi o catalisador para uma série de eventos que ressoaram através de múltiplas dimensões. Entendeu? Lembra que eu falei pra vocês sobre a Chloe, que ela falava que viveu vários mundos diferentes que o Rimuru morreu? Ele teve que morrer no mundo dele pra poder vir pra esse mundo. Sacou? Olha aí, encaixa mais uma peça. Essa existência do Rimuru já rolava em mundos paralelos, em realidades diferentes.
Só que ele precisava morrer naquele mundo dele para poder desencadear isso nas outras realidades. E o poder supremo do Rimuru, conforme ele continuava se tornando mais forte, alcançou patamares de poder cada vez mais elevados e ele começou a perceber que as habilidades dele iam muito mais do que ele imaginava. A capacidade de criar mundos não era só teórica, era aquela extensão natural do domínio sobre a realidade dele. Assim como ele podia criar barreiras dimensionais, manipular o tempo e até mesmo ressuscitar os mortos sob certas condições aí, né? A criação da realidade, em realidades inteiras, tá? Estava dentro do alcance dele. O primeiro mundo que o Rimuru criou, ele inclusive criou de uma forma experimental. Era uma dimensão pequena de bolso, onde ele podia testar as leis da física sem arriscar o próprio mundo. Nesse espaço, ele descobriu que ele podia determinar absolutamente tudo. Desde a velocidade da luz até a existência ou a não de magia, entendeu? Era como ser um programador escrevendo um código de um novo universo digital, exceto por tudo sendo real e tangível para ele. Só que criar um mundo vazio é algo trivial, né? O verdadeiro desafio, na real, a verdadeira tentação era criar mundos habitados, com gente. E o Rimuru se viu diante de uma questão filosófica muito profunda agora. Se ele criasse seres conscientes de um novo mundo, seria ele o deus desse mundo? Teria o direito de interferir nas vidas dessas pessoas? E mais importante, esses seres teriam o livre-arbítrio deles, uma coisa genuína, ou seriam marionetes dançando conforme a vontade dele? Foi então que a Ciel propôs uma ideia até radical. Por que não tentar reconstruir o mundo da onde Satoru Mikami veio, da onde o Rimuru veio lá à Terra? Não como uma cópia exata, mas como uma versão alternativa, onde pequenas mudanças poderiam ser implementadas. O Rimuru, teoricamente, ele poderia criar um mundo da onde ele nunca tivesse morrido, onde o Tamura tivesse sido salvo sem o sacrifício, onde todas as vidas pudessem continuar essas trajetórias naturais. E a perspectiva era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Significaria que o Rimuru teria um poder de corrigir o evento que deu início a toda a jornada da vida dele. Entendeu? Olha o efeito borboleta disso aí, cara. Se ele fizesse isso, ele deixaria de existir como o slime que ele se tornou. Ou não, tá? Isso a gente tá só supondo. Será que seria uma forma de suicídio existencial? Não sei. A gente tem algumas consequências de brincar de Deus, né? O Rimuru, no caso, ele decidiu não criar o seu mundo original, pelo menos não imediatamente. Em vez disso, ele começou a experimentar com mundos menores, cada um com as suas próprias características únicas. Um mundo onde a magia funcionava de uma forma completamente diferente. Outro onde a tecnologia tinha se desenvolvido em direções impossíveis no seu próprio mundo. E o terceiro onde os humanos nunca tinham existido. Mas outras formas de vida inteligentes começaram a aparecer ali. Cada experimento trouxe novas lições. O Rimuru descobriu que não importava quão cuidadoso ele fizesse, né, ele planejasse as condições ali desse mundo, a complexidade emergente da vida, da consciência, sempre produzia resultados que a gente não conseguia imaginar. Tipo, civilizações que ele esperava que prosperassem entravam em colapso. Espécies que ele considerava fadadas à extinção encontravam maneiras absurdamente criativas de sobreviver e prosperar. Foi humilhante e iluminador ao mesmo tempo para o Rimuru. Mesmo com o poder supremo, ele não podia controlar completamente o fluxo da existência. Tinha algo muito interessante ali e, cara, inerentemente caótico, tá? Muito bonito também a forma de vida, como tudo se desenrolava. Algo que resistia até mesmo à manipulação divina. Mas a questão do Tamura, né, do mundo original, continuava assombrando o Rimuru. A Ciel, ela tinha deixado escapar as informações suficientes para despertar a curiosidade dele, só que não foi suficiente para satisfazer ela. E aí, cara, ela conhecia os regulamentos proibidos que impediam de revelar mais do que ela tinha falado, mas quem tinha estabelecido esses regulamentos? E por quê? Aí o Rimuru começou a suspeitar que tinham forças ainda maiores em jogo naquilo ali. Entidades ou leis universais que governavam o multiverso de maneiras que ainda não compreendiam completamente. Talvez, inclusive, a sua reencarnação não tivesse sido um acidente aleatório, mas parte de um plano maior. Talvez o destino do Tamura tivesse entrelaçado de alguma forma com o seu próprio ali, de maneiras que simplesmente transcendiam a simples causa e efeito. Tinha também algumas questões mais éticas, tá? Que a gente pudesse observar no mundo anterior. Se a Ciel podia ver o que acontecia com o Tamura, isso significa que o Rimuru também poderia, caso ele concedesse acesso. Mas ele deveria fazer isso? Essa aqui, tipo, gera muitas perguntas, tá? A questão grande é se ele tinha o direito de espiar a vida que ele deixou pra trás. Tinha ou não tinha? E se ele descobrisse alguma coisa que mudasse a perspectiva dele sobre tudo ali que tinha construído nesse novo mundo? Será que o mundo todo ia mudar? Será que a vida dele ia mudar? O legado do Satoru, cara, e o futuro do Rimuru, depois de meses de contemplação, ele chegou a uma conclusão.
ele não iria criar uma réplica do mundo original dele, nem espionar ativamente a vida que ele deixou para trás. Em vez disso, ele escolheu honrar a memória de Satoru Mikami. Ele quis viver plenamente ali como Rimuru Tempest agora. O sacrifício dele não deveria ser desfeito, não deveria ser minimizado através de manipulação temporal ou dimensional, deveria ser lembrado como um ato de coragem que iniciou aquela jornada para ele se tornar o slimezinho extraordinário que ele se tornou. Só que o Rimuru ele estabeleceu um protocolo com a Ciel. Se alguma coisa catastrófica tivesse acontecendo no seu mundo original, algo que ameaçasse não só o Tamura, mas toda a realidade daquele universo, então aí, só nesse caso, ela teria permissão para alertar ele. E ele não interviria nos assuntos cotidianos daquele mundo. Mas se tivesse essa ameaça existencial, sim. Era responsabilidade dele usar o seu poder para ajudar. Essa decisão trouxe uma paz, que era a paz que o Rimuru estava querendo no coração. Ele tinha encontrado um equilíbrio, de fato, entre o passado dele como Satoru e o seu presente como Rimuru. E não era mais questão de escolha, né, uma identidade sobre a outra, mas sim integrar as duas identidades ali e se tornar alguém mais coerente, né, mais completo. Quanto aos mundos que ele tinha criado, o Rimuru decidiu adotar uma abordagem de não interferência também. Ele observaria esses mundos à distância, aprenderia de fato com eles, mas não se tornaria um deus interventor desse mundo. Se as civilizações daquele mundo eventualmente descobrissem a sua existência, que fosse através dos seus próprios méritos de descoberta, não através de revelações divinas impostas ali, não ia aparecer. O caminho do Rimuru como criador de mundo estava só começando, mas ele já tinha aprendido a lição mais importante. O verdadeiro poder não está em controlar cada aspecto da existência, mas em você ter a sabedoria e saber quando intervir, quando deixar a vida seguir o seu curso natural também. E quanto ao Tamura, sim, Rimuru escolheu acreditar na Ciel, que tinha dito, tá? Que seu colega tinha se casado, tinha vivido uma boa vida e talvez em algum lugar, no fundo da sua alma, ele se lembrava vagamente do colega que ainda tinha dado a vida pra salvar ele no final das contas. É porque ele teve que quebrar o computador do cara, né? Isso já era o suficiente pro Rimuru. O legado de Satoru Mikami não estava nas respostas ali que o Rimuru poderia buscar sobre o mundo antigo, mas nas ações em que ele acabava tomando todos os dias no seu novo mundo. Cada decisão de proteger os fracos, cada escolha de construir em vez de destruir, cada momento de compaixão, tudo isso era a extensão daquele ato final de sacrifício no beco de Tóquio. Tá? Rimuru continuava a sua jornada agora, criando só o necessário, protegendo sempre ele e lembrando que o maior poder não é moldar o mundo da sua vontade, mas inspirar aqueles mundos a se tornarem melhores por conta própria. Em algum lugar, através das barreiras dimensionais, talvez o Satoru Mikami estivesse sorrindo, estivesse orgulhoso do slime extraordinário que ele acabou se tornando. E aí, curtiu isso? Você imaginava que o Rimuru e a Ciel eram capazes de fazer isso tudo? Joga aí nos comentários pra eu saber e não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante se você gosta de Tensei e quer continuar acompanhando firme e forte com a gente, cara. Eu tô aqui, ó, pra trazer pra vocês as melhores coisas, sempre. Tamo junto demais, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!